por falar em engano, auto-engano, nós vivemos no governo do engano misturado com auto-engano, provocando desenganos, né? Nós vimos aí no fim de semana um negócio do arco da velha, do balacobaco, do telecoteco, né? Que foi alguém cantou para Bela Megali, colunista do Globo, que quando o Ricardo Salles resolveu suspender as operações de combate de desmatamento e contra o fogo, promovidos pelo IBAMA, porque ele alegou falta de dinheiro, que os militares ficaram irritados. Claro, né? Ficaram irritados, nem podia ser diferente. E o Ricardo Salles não é o mais querido entre os militares, porque ele cria muitas dificuldades para o Brasil, inclusive internacionalmente. E aí saiu essa nota na Bela Megali que os militares não tem... Aí ele mandou uma resposta, ele identificou na nota o general Luiz Eduardo Ramos. Veja só, um militar que quando foi para o governo era comandante militar do Sudeste, seu Bruno Capozzi. Com um monte de soldadesco para fazer guerra, se precisasse. Né? Aí ele não teve dúvida, falou que era preciso parar com esse negócio tal, viu, general? E parar com essa coisa de hashtag Maria Fofoca. Você só põe hashtag quando você está querendo criar uma corrente no Twitter, né? Marcar a palavra, né? Marcar a palavra. Entra aqui Maria Fofoca. E os bolsonaristas foram, tome Maria Fofoca em cima do general. E não fazia tempo, o Pazuello havia passado ministro da Saúde, general da Ativa, por aquela humilhação, né? A que o Bolsonaro submeteu, rompendo um entendimento, um protocolo de entendimento com o Instituto Butantan. Enfim, as Forças Armadas, o Bolsonaro hoje virou o quê? As Forças Armadas colonizaram o governo, como eu já disse aqui, viraram um partido da boquinha e ao mesmo tempo o Bolsonaro limpa os pés das Forças Armadas. E aproveita a reputação que as Forças Armadas têm para tentar se firmar. Virou essa relação de mutualismo. Os militares se aproveitam da condição do presidente, ocupam o governo e, ao mesmo tempo, o Bolsonaro trata os militares às pancadas porque acham que eles tentam constituir uma espécie de núcleo duro do governo, independentemente da sua vontade. E fica tudo fora do lugar. Porque, obviamente, os militares não poderiam estar aí. Você não tem essa quantidade de militar em nenhuma democracia do mundo no poder. Militar não foi feito para isso. Mas são da reserva. Nem da reserva. Nem da reserva. Alguém já disse que se só dá no Brasil, ou é jabuticaba ou é besteira, seu Bruno. Tem uma mentira aí. Jabuticaba dá muito em lugar do mundo. A diferença é que o Brasil é um dos poucos países que come a jabuticaba. E os outros não sabem como é bom. E besteira também tem em outros países do mundo. Agora, jabuticaba e besteira na quantidade em que há no Brasil é raro. Que a minha jabuticabeira aqui da minha sacada deu mais de 10 quilos de jabuticaba, é um pé desse tamanho assim. Então jabuticaba é prolífica no Brasil. E besteira também. Não é possível haver essa colonização do governo, as Forças Armadas se desmoralizam. E, claro, fizeram as pazes já, demonstrando que o general não se importa de ser chamado de Maria Fofoca. Se virar o apelido, Maria Fofoca, ele vai dizer, oi, pois não, tudo bem, como vai? É claro que o Ricardo Salles ganhou um pouquinho, com todo o desastre que ele provoca no governo, ele ganhou um pouco mais de espaço. Ganhou. Porque ficou claro que ele pode chutar o traseiro de um general que ele vai ser sustentado pelo presidente da República. Como foi? Eduardo Bolsonaro saiu em favor dele, toda a extrema-direita bolsonarista em favor dele. Teve que o presidente da Câmara correr em socorro do Luiz Eduardo Ramos. Que hoje, Ovolio Bene, é amadíssimo pela base aliada, especialmente pelo Centrão. Sabe por quê?
que o general comandou já a liberação de 17,2 bilhões de emendas parlamentares. Um acréscimo de 67% em relação ao ano passado. Recorde desde 2015, quando esse levantamento começou a ser feito. Então o general está liberando a grana para o Centrão. Só que ao mesmo tempo, o general não adere à agenda da extrema-direita mais rombuda. Aquela coisa do Olavo de Carvalho, aquela turma lá, não sei o quê. Os militares têm reserva a isso. Então eles apanham. Eles apanham, mas eles ficam no governo, colonizam o governo, e assim vai. E aí, nós somos convidados, os seres racionais, né? Os seres que acreditam que a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, que acreditam na esfericidade da Terra, que acreditam na ciência, né? Que acham que o vírus não faz seleção moral para pegar as pessoas. Não deixa de ser uma pena, né? Porque poderia ser um vírus do bem fazendo seleção moral, entende? Mas não é assim que a vida é, né? Por exemplo, se o Bob tiver, o Bob é uma pessoa quase boa. Nós, os racionais, somos convidados a fazer uma escolha. Vamos nos juntar ao general contra a extrema-direita. Eu não. Ixi. Ô, Bruno! Eu tô fora desse negócio inimigo do meu inimigo, é meu amigo. Não, pode ser meu inimigo também. É inimigo do meu inimigo, também é meu inimigo. Eu não me junto com gente ruim para combater gente boa, ou gente pior. Não interessa. Sabe por quê? Porque esse negócio aí de militar, com extrema-direita, todos eles se apoiam. Todos eles, na verdade, praticam uma espécie de conspiração contra a ordem democrática. Entende? Tá tudo fora. Quem está fora do lugar? Os generais estão fora do lugar. Os militares estão fora do lugar. O lugar de militar não é na política. Não é. Ou me apontem uma outra democracia que tenha isso. E isso está errado desde 3 de abril de 2018, quando então o comandante do Exército, Eduardo Vilas Boas, fez um tweet dando um ultimato ao Supremo. Se soltar o Lula vai ter problema. Eu não sei se os ministros do Supremo que votaram contra a soltura se deixaram influenciar ou não. O fato é que por 6-5 ele foi mantido na cadeia contra a Constituição. Contem com o titio aqui para a radicalidade democrática. É por isso que eu me considero e sou um liberal. Porque eu não aceito numa democracia soluções extralegais. E nem aceito que o poder político seja submetido a uma espécie de vigilância armada. E depois militares se misturando com poder e distribuindo verba e se metendo com o Congresso. Está tudo errado. E eu já dei aqui o livro de referência a respeito, que é o Soldado do Estado do Samuel Huntington, um cara que é um liberal de direita, democrática. Está tudo errado. Então, nesta briga, sabe quem está certo? Ninguém. Deixando claro, evidentemente, que o extremo da boçalidade está com aqueles que atacaram o general, não tenho dúvida, incluindo o Ricardo Salles. Até porque é um ataque desqualificado, criando uma pecha. Agora, se o general desculpou e disse que está tudo bem, se eu estou no governo, alguém me chama de Maria Fofoca, ou eu boto o vagabundo para fora, ou saio eu. Quem aceita ser chamado de Maria Fofoca, incorpora o apelido. E aí, para encerrar,
O vice Hamilton Mourão, militar, disse: havendo alguma rusga entre membros do Estado-Maior. Começa que Estado-Maior é linguagem militar, né? E ele está falando do governo. O comandante tem que intervir e dizer: olha, minha gente, vamos baixar a bolinha aí. Vamos se acalmar. Então aqui já outra coisa é ofendida, a língua portuguesa, né? Vamos se acalmar, realmente não dá. Ele quis dizer: vamos nos acalmar. Vamos se acalmar e respeitar-se. Aí não dá, né? Não. Vamos nos acalmar e respeitar-nos. Ou e nos respeitar. E nos respeitar. Vamos nos acalmar e nos respeitar. Tanto faz. Pode ser próclise, pode ser ênclise. O que não pode é ter essa mistura de pessoa aqui. Vamos ser. Né? Que aí fica ruim. Não existe unanimidade porque toda unanimidade é burra, já dizia Nelson Rodrigues. Mas a gente, quando for discutir determinados assuntos, tem que discutir intramuros e não por fora. O fato é que esta coisa ficou e o governo está mal parado. É isso aí. A coisa que não se deve engolir, sendo militar ou não. Quando se é militar é pior porque se está fora do lugar. Né? Tá falado? Tá falado.